ao nosso Pode Sim 52, que significa que estamos já há um ano fazendo o nosso programa, né? Um programa semanal. Então, hoje comemoramos, né? Agradecendo a Deus, estarmos com um ano de programa, né? Tivemos aí pouquíssimas semanas que não teve, então podemos dizer que hoje é o nosso aniversário de um ano. E para comemorar, vamos concluir o tema começado no Pode Sim 51, o tema central, Deus, né? Esse nosso amigo especial. Antes de começarmos, eu quero já, né, de antemão agradecer ao Deraldo, ao Centro Espírita Lourdes, né, o nome está aí, a Lourdinha, ao Lucas e ao Horácio, por terem interagido conosco, por terem se cadastrado em nossa lista de e-mails. Muito obrigado, agradeço de coração a confiança, né, é com muito carinho que nós estabelecemos essa ponte, né? Este diálogo entre nós, e por isso estamos sempre pedindo que vocês escrevam, comentem, façam observações, perguntem, porque às vezes a gente não se dá conta de esclarecer algumas coisas e vocês não perguntam e fica sem entender. Bem, vamos então dar continuidade ao nosso tema. No nosso programa passado eu tinha falado de uma questão do Livro dos Espíritos. Para mim, aí é gosto, particularmente, eu acho a mais bela questão do Livro dos Espíritos, a questão 963. Eu citei e hoje a gente vai começar lendo, né? Uma questão breve, mas é de uma beleza extraordinária. Olhe a pergunta de Kardec. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem, né? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Olha que questão, né? Talvez a gente pudesse perguntar assim: Deus sabe meu nome? Deus me conhece? Deus sabe da minha vida? Quer dizer, eu não sou tão pequeno, tão insignificante diante da criação infinita para que Deus fique preocupado comigo, para que Deus, preocupado no sentido de voltar a atenção dele para mim? É uma pergunta importante, né? Olhe a resposta, simples, direta e bela. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Quer dizer, nós humanos, os animais inclusive, tudo é criação de Deus, né? Por menor que sejamos, ou por menor que seja qualquer ser que Deus criou, ele se ocupa dele. E aí a conclusão, que é a frase mais bela de todas para mim: nada é muito pequeno para a sua bondade. É emocionante, não é emocionante isso? Porque é o grande tema da Bíblia, o grande tema de todas as tradições religiosas. Deus, a busca de Deus, né? Talvez os budistas digam que nem tanto, porque é o Nirvana, mas o que seria o estado do Nirvana senão uma comunhão com Deus? Mas é tema para outras reflexões, tá certo? Vamos agora pensar um pouco como é que o Cristo trabalha essa questão, mas acima de tudo, como é que nós estamos lidando com esse amigo especial. Porque segundo a compreensão cristã e espírita, Deus de fato é nosso amigo. Deus olha para nós, né? Se a gente pode usar essa palavra com Deus, Deus volta a sua atenção, Deus nos acompanha, Deus está próximo de nós. Bem, eu vou ler um trecho rapidinho. A gente vai hoje começar trabalhando um trecho do Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, há também em João, mas vamos pegar a narrativa de Lucas, sobre Maria e Marta, duas irmãs que também é a irmã de Lázaro. Lázaro, aquele que foi ressuscitado e que, segundo tudo indica, na minha opinião também, está entre as mais belas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, né? As mensagens de Lázaro são muito bonitas e fortes. Bem,
olha que, né, não vamos falar então do que se chamou erradamente da ressurreição de Lázaro, né? Lázaro estava lá no estado de catalepsia. Mas eu vou falar de outra coisa hoje, né? Hoje eu vou falar de uma visita de Jesus à casa de Lázaro, de Marta e de Maria, né? São irmãos. E aí Jesus vai visitar e as duas irmãs estavam da seguinte maneira: Maria encontra Jesus e fica ali aos pés dele, né? Jesus sentado, ela sentada do lado, ali na sala da casa, ouvindo. Enquanto isso, Marta estava organizando a casa, né? Limpando, talvez providenciando alguma comida na correria doméstica, digamos assim. E aí o que acontece? Vou ler aqui, tá certo? Jesus se hospedou na casa de Marta, né? Ela tinha uma irmã chamada Maria, estou lendo o Evangelho, já o Novo Testamento, e esta estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se, angustiava-se em torno de muito serviço. Chegou perto do Senhor e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã deixe a mim te servir sozinha? Quer dizer, como quem diz, o senhor não está vendo que ela cai só lhe ouvindo e eu que fico aqui trabalhando? Diz-lhe, pois, que me ajude. Quer dizer, Marta chega para Jesus, chama a atenção de Jesus e diz que Jesus tinha que mandar Maria ajudá-la. Quer dizer, Marta estava convicta que estava certo, né? Ela está dando um carão em Jesus e dizendo o que é que ele tem que dizer para a irmã dela. E aí, o que é que Jesus faz, né? Então, entenderam a cena? Jesus vai, se hospeda lá, está lá na casa dela, né? Hospedar no sentido de estar lá. Duas irmãs. Maria fica aos pés de Jesus, ouvindo o que ele está falando, e Marta tendo as providências. Se aborrece, porque está ansiosa, resolvendo muita coisa, e tenta dar um carão em Jesus, né? Diz assim, o senhor não se importa que a minha irmã, né, fique aqui e me deixe servir sozinha? Ele chamou a atenção de Jesus e depois ainda disse o que Jesus tinha que fazer. Corajosa essa mulher. Diz-lhe, pois, que ela me ajude. Quer dizer, Marta estava convicta que estava certo. Vamos ver se a gente não se identifica um pouco com ela às vezes. O que é que Jesus respondeu? Né? Imagina que cena, né? A mulher chamando a atenção do Cristo, mas tudo bem. Em resposta, Jesus lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Eita, vamos agora falar. Olha o que aconteceu, né? Então Jesus diz: não, Marta, você está se inquietando e se agitando por muita coisa. Só uma coisa é necessária, né? Vamos já ver que coisa é essa. Maria escolheu a melhor parte. E esta parte não será retirada dela. Qual foi a boa parte que Maria escolheu e qual é essa coisa necessária, né? E aí agora a gente vai pedir aqui a ajuda do Boa Nova, mais uma vez, para que a gente entenda qual é a única coisa que é necessária segundo o ponto de vista de Jesus. Segundo o ponto de vista de Jesus. Vamos olhar. Bem, no livro tem alguns textos também no Novo Testamento, mas eu vou optar por usar, né, aqui o Boa Nova. Em uma conversa com os discípulos, né, falando sobre a renúncia, Jesus vai dizer o seguinte, eu vou pegar só uma frase, tá certo, gente? Pra gente não ir muito longe. Vai dizer: o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Então, uma coisa é necessária, o quê? A busca do reino dos céus, a busca de Deus. Marta estava errada organizando as coisas da casa? Estava. Não por organizar, mas da forma como ela estava fazendo. E aí a gente vai, né, pensar um pouco sobre como nós lidamos com as nossas emoções. Porque hoje em dia isso é mais evidente. Marta é o grande símbolo da nossa sociedade atual.
um grande símbolo. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que está sempre muito ocupado. Temos sempre muitas e muitas coisas para fazer. E não temos tempo para ouvir Jesus. E o que é que eu quero dizer com ouvir Jesus? Buscar a única coisa que é necessária, nós não temos tempo. Buscar o reino dos céus. E muitas vezes nem no centro espírita a gente tem tempo para buscar o reino dos céus, porque a gente também está ocupado, a gente também está vivendo como Marta, a gente também está ansioso, a gente está fugindo do reino dos céus. Este é o ponto. Nós muitas vezes vivemos fugindo do reino dos céus, nós vivemos fugindo de Deus, porque nós nos entupimos de coisas, de atividades para não sentirmos. Como Deus é amor, só sente amor quem sente. E quem sente, sente tudo. Tristeza, alegria, raiva, ódio e amor. E o amor vai purificando os outros sentimentos ao longo dos séculos. Então, a negação do sentir, que é a postura da Marta, que é a postura da grande maioria de nós no mundo atual, de se ocupar, de estar sempre fazendo coisas muito importantes, muito importantes aos olhos da sociedade, mas não está ouvindo Jesus, não está buscando o reino de Deus. E aí a gente vai pegar outras passagens para mostrar que apenas uma relação emocional com Deus nos pode trazer verdadeira felicidade e, no final das contas, é a única coisa que importa. O resto é acessório nas palavras aqui do Cristo no Boa Nova. Em outras passagens, o Cristo vai nos dizer mais, né? Em outra passagem ele vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. E, obviamente, como alimento, a gente pode entender desde a nutrição física, mas não é exatamente isso que está em questão com Cristo. É o alimento emocional. É o tema central da vida dele. É o tema central da vida dele. Esse é o alimento do Cristo. Em outro momento, estou pegando trechos do Boa Nova, conversando com Pedro. Pedro falando sobre a divulgação do Evangelho e uma série de coisas, e falando sobre os poderosos do mundo e etc, etc. O Cristo sorrindo lhe diz: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que nós somos os seus servidores. Eu vou ler só mais um trecho para a gente fazer algumas reflexões sobre isso, tá certo? Para a gente começar a ver, a se sensibilizar pela lógica do Cristo, E agora, pegando outra passagem do Boa Nova, quando ele conversa com Nicodemos, e Nicodemos, um doutor da lei, não entende. Depois Tiago vai tentar entender, mas mestre, o que é que você estava querendo dizer para o Nicodemos que ele não entendeu? Eu também não entendi. E aí Jesus faz uma pergunta para ele, perguntando o que é que ele tinha aprendido dentro da lei de Moisés. Tiago meditou um instante, já estou lendo, e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. O que é que o Cristo responde sorrindo? Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido. Nicodemos nem Tiago naquele momento tinham entendido o que era a reencarnação e o que era a redenção humana, porque eles só tinham raciocinado, eles não tinham sentido. E aí a gente pode pegar Nicodemo e Marta como esse símbolo dos que agem, dos que tomam providência, dos que raciocinam, mas não sentem. Será que ainda não estamos no movimento espírita como Martas e como Nicodemos? Não somos aí a reencarnação simbólica desses dois espíritos, homens e mulheres de raciocínio e de ação, mas que não valorizam o sentimento?
É uma pergunta grave. Mais grave ainda, é quando fazemos para nós mesmos. Como eu ajo? Como Marta, como Nicodemos ou como Cristo ensina? Essa é a questão. O que é que isso tem a ver com Deus? Vamos lá. Porque para que a gente se aproxime de Deus, a gente tem que entender que o tema central de nossa vida tem que ser o reino dos céus, mas entender isso não resolve nada. É preciso começar a sentir. E enquanto nós estivermos apenas na ação de Marta e no raciocínio de Nicodemos, estaremos muito, muito distantes do reino de Deus em nós. Então, a nossa aproximação com Deus tem que se fazer principalmente pelo sentimento. Olha a resposta do Livro dos Espíritos. Nada é pequeno demais para a bondade de Deus. Os Espíritos não falaram nada é pequeno demais para o raciocínio de Deus, né? Podia ter dito, né? Nada escapa ao intelecto divino. Não. Nada é pequeno demais para a bondade divina. O processo nosso de relação com Deus, o processo nosso de integração com Deus é um processo de vínculo emocional. Primeiro é preciso sentir. É a primeira grande decisão. Vamos viver uma vida onde o sentimento não tem espaço, seja porque em nossa cultura o sentimento não é valorizado, seja porque a gente acha que tem que estar ocupado como Marta, seja que a gente acha que tem que ser intelectual como Nicodemos, ou seja porque a gente simplesmente tem medo de sentir. Então, o primeiro grande passo para nos aproximarmos desse amigo especial que é Deus é sentir. Sentir, aceitar os nossos sentimentos, os bons e menos bons. Por quê? Olha aí que legal. Agora vamos falar um trecho da conversa de Jesus com Joana de Cusa, capítulo 15 do livro. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então é importante que a gente tenha paixão, é importante que a gente tenha sentimento, é importante que a gente tenha isso com consciência, para num diálogo com Deus e com a vida eles serem transformados. Quando a gente abafa, quando a gente esconde, quando a gente prende os nossos sentimentos, nós impossibilitamos que eles sejam transformados. É uma lógica tão simples de entender e tão difícil de viver, porque nós fomos educados a ter medo dos nossos sentimentos. E aí, ainda nesse diálogo, Jesus diz para Joana de Cusa: Deus não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Então, como é que Deus lida com a gente? Ele nos ajuda, na hora oportuna, a transformar as nossas paixões, a transformar os nossos sentimentos. Então, todo o caminho de crescimento, de enriquecimento espiritual em direção a Deus é um caminho guiado pela razão, naturalmente, mas essencialmente emocional. Essencialmente emocional. Por quê? Porque a razão vai até determinado ponto. Digamos que a razão vai até a beira do imenso abismo. Quem faz a ponte para atravessar o abismo e encontrar a luz é a emoção. Existem saltos, existem padrões vibratórios, existem níveis de consciência que só são atingidos pela emoção. É impossível ao intelecto atingir um ponto muito superior da vida. É impossível ao intelecto ter uma experiência com Deus. É impossível. Uma experiência com Deus, uma experiência com as esferas superiores da vida é uma esfera profundamente emocional. Quando a gente tem a felicidade de ter o contato com os amigos espirituais, mais lúcidos, evoluídos, alguns de fato, é muito interessante, porque às vezes esses amigos vêm e falam coisas que algumas, algumas vezes são coisas que qualquer um poderia ter dito. Mas, como aquela voz, como aquela mensagem
transmite também a realidade emocional deles, elas nos tocam profundamente. Né? Eu ouvi acho que 20 anos atrás, uma vez, Bezerra de Menezes comunicando através de um médium amigo, e ele falava do Cristo e dizia: não existirá soerguimento moral da humanidade sem um vínculo emocional com o Cristo. Qualquer um poderia ter dito isso, qualquer espírita pelo menos poderia ter dito isso. Agora, por que eu não esqueci isso até hoje? Por que isso me marcou tão profundamente? Pelo amor que esse amigo tem pelo Cristo, né? Pela emoção profunda transmitida pelaquela palavra, pelaquela presença, pelo o sentimento de Bezerra de Menezes. Então, isso é fundamental, né? E o Cristo está chamando a atenção e nós não podemos esquecer isso. Porque se nós esquecermos isso, nós perdemos o nosso caminho da ascensão espiritual. E isso é algo muito sério. O Espiritismo, apenas enquanto teoria, é impotente para nos elevar verdadeiramente. O Espiritismo, enquanto caminho de enriquecimento emocional, é a ponte que nos liga ao coração de Deus e do Cristo. E se nós ficamos apenas no nível da intelectualidade, seremos superficiais e não conseguiremos uma transformação profunda. Nós somos espíritos que carregamos há dezenas de milênios dores imensas, erros terríveis. E a grande questão é: tudo isso se reverte em dificuldade emocional. Tudo isso nos transforma em Martas e Nicodemos, né? Espíritos, às vezes, de ação e de intelecto. Mas isso não irá curar as feridas da nossa alma. Não adianta. E aí a gente tem até casos de pessoas que depois de 10, 20 anos de intensa militância no movimento espírita se afastam, às vezes magoada, às vezes depressiva, às vezes abatida. E isso não é raro. Por quê? Porque acharam que uma ação externa, que um trabalho externo, né? E qualquer trabalho pode ser externo e interno ou só externo, mas uma atividade em que ele não mexia nas emoções, em que ele não tocava nas suas dores e no seu coração, iria resolver. Não resolve. E aí depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, a pessoa se afasta. Ou simplesmente se afasta, ou arranja uma confusão para se afastar, né? Uma briga no centro espírita, um caso com alguém que está lá também tão carente e perturbado quanto aquela pessoa, seja o que for. Mas não vai crescer, porque não quis aceitar ou não conseguiu aceitar, não vamos julgar ninguém, que a preocupação central é o reino de Deus. E a preocupação do reino de Deus é algo vinculado ao reino da emoção. Ao reino da emoção. Não é o reino apenas de uma beleza externa, ou de uma ação externa, ou de uma realização externa. Eu vou contar um caso para vocês. Recebemos em nossa mediúnica há algumas semanas um espírita desencarnado que fez uma imensa obra em outro estado e disse que inclusive se comunicou em nossa reunião porque se ele se comunicasse no estado que ele pertencia não seria acreditado, porque ele fez uma obra imensa, mas estava profundamente triste porque não conseguira sentir. Foi feita uma regressão de memória nele e ele começou a entender as raízes do bloqueio dele em sentir. Tinha sido guerreiro por muitas vezes, adepto a uma disciplina militar extrema, reencarna no movimento espírita e continua o mesmo guerreiro e disciplinador extremado. Fez uma obra material gigantesca e desencarna. Óbvio, muito melhor do que guerreiro, mas ainda não estava longe de estar na paz que ele gostaria de estar e que nós gostaríamos que ele tivesse. Foi uma conversa muito longa e no final ele comenta, né, que os espíritos ali estavam dizendo para ele que ele iria voltar para a imensa instituição que ele fundou, mas o trabalho dele ali seria ajudar no cuidado com as crianças, porque o que ele realmente precisava era aprender a sentir. Para mim foi uma lição muito importante, muito importante.
Para que não fique apenas na minha opinião, eu vou ler apenas mais um último trecho de um diálogo do Cristo com Tomé, falando de sinais, né, que também sinais externos, como também a gente pode aplicar a obras externas. Olha o que é que o Cristo vai dizer para Tomé, o apóstolo, né? Ou Thomas, como queira. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um imenso sinal do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação, né? Na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabe alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherá o resultado. É assustador isso daqui, gente. Isso aqui é para dar medo, é para ficar com a cabeça, né, em parafuso. O que é que Jesus está dizendo? Quando você quiser esclarecer alguém, não mostre que você sabe. Sofre com as dores dele e colherás o resultado, né? É bonito e forte, né? Bonito e forte. Portanto, sobre todos os aspectos, inclusive nos aspectos educativos, né, estamos aí falando que o que funciona é da esfera do sentir, né? Quer realmente ajudar alguém? Se propõe a sentir as suas dores. Porque é muito fácil dar lição aos outros, né? Fazer de conta que aprendeu aquilo ali, fazer de conta que superou aquilo ali 1000 vezes. Jesus diz que não é por aí. Na opinião dele, sofre com a dor daquele que você queira ajudar. Aí você terá resultado, segundo Jesus de Nazaré, livro Boa Nova, tá certo? Então, por tudo isso, eu li o capítulo 16, né, o testemunho de Tomé. Por tudo isso, nós, né, defendemos aqui a ideia de que a nossa relação com Deus é o tema central de nossas vidas e essa relação se faz a partir da emoção, a partir da aceitação emocional que Deus nos ama. Porque tem gente que diz, eu sei que Deus ama, mas não sente. Mas tem medo de Deus, tem medo de conversar com Deus, tem medo de se mostrar para Deus. Porque emocionalmente a lógica é de que Deus vai punir, que Deus vai castigar, que Deus fica com raiva, que Deus não sei o quê. A partir dessa lógica de que uma coisa é necessária, a busca de Deus, que Deus já nos ama, que Deus não exige resultado externo de nós, mas que Deus deseja em profundidade uma integração amorosa conosco hoje, como nós estamos, é o caminho que nós temos, né, para a nossa verdadeira ascensão espiritual. Senão ficaremos como Marta e Nicodemos, né? Embora a gente saiba, possivelmente, que Marta e Nicodemos já saíram desse padrão, né? A gente fala deles apenas como símbolo de uma conduta ainda muito atrasada e que nós tantas vezes queremos adotar. Amigos e amigas, né? Vamos para a nossa segunda parte, vamos para o nosso Evangelho aberto ao acaso e deixar o espaço, como sempre fazemos, para os nossos queridos amigos espirituais. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tormentos voluntários. Nossa Senhora, para mim foi perfeito, né? Justamente o que Marta buscava, né? Ficar ansiosa e angustiada com boas desculpas. É exatamente o caso. Interessante. Não tinha feito essa relação ainda com essa mensagem. Vamos lá. Mensagem de Fênelon, dada em Lyon, 1860. Um homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam um cortejo inevitável dessa vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma.
né? Que são antigozo dos prazeres celestes, imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração. Única felicidade real deste mundo e hábito de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo, Marta, né? E coisa singular, parece criar propositalmente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Essa mensagem é genial, gente, para o nosso caso aqui, né? Peço que vocês reflitam sobre isso. Não vou comentar porque o meu tempo do programa já acabou. Um grande abraço, vamos à nossa prece e para o encerramento. Jesus amado, permite, Senhor, o amparo e a comunicação dos bons espíritos, que eles possam estar conosco nesse instante, que Tu nos proteja de toda interferência negativa, para que o amor desses amigos possa ser expresso na medida do possível que nós conseguirmos. Em Teu nome abrimos esse espaço de hoje. Que assim seja. Paz, meus filhos, aos vossos corações. Tenebroso é o caminho daqueles que esquecem de amar. Triste é a vida de todos os seres que não cultivam a paixão profunda de servir ao próximo, para através desse serviço integrar-se a Deus. Há quanto tempo a criatura da terra vagueia, negando aceitar em seu coração a luz do mundo, Jesus de Nazaré. Meus filhos tão amados, lembrai-vos dessa imagem tão terna e bela de Maria aos pés do Cristo, a amiga do Mestre, aquela que tudo esquece para dulcificar o próprio coração com as palavras e com as vibrações do amor. Podeis ainda hoje fazer isso, queridas filhas e queridos filhos. Prostem-se em espírito, sentem no chão da alma e evoquem o Mestre de Nazaré, e ele irá falar ao coração de cada um de vocês a linguagem adequada para erguer as vossas almas cansadas e abatidas das lutas tão cruéis desse mundo que se torna um lugar insano, porque triste, homens e tristes mulheres não querem aceitar o amor de Deus. Meus filhos, o amor ao Cristo é o vínculo profundo de forças que poderá vos manter em paz nesta e na outra vida. A busca desse reino tão pleno de beleza que já está em vossos corações deve ocupar mais tempos de vossas vidas. Quantas horas dedicais ao pão do corpo diariamente? Quantas horas dedicais ao pão da alma? Buscai, filhos, com mais interesse e intensidade a ternura do Mestre, o amor de Deus, a verdade doce e suave que liberta e fortalece. E esse pão nunca vos será negado, porque um dia o nosso Mestre prometeu que seu consolo se estenderia por todos os seus irmãos em sofrimento na terra, bastando que lhe pedisse. Dizei em vossos corações: Senhor, ensina-me a amar, ensina-me a sentir. Aqui está a minha mão, ergue-me e leva-me contigo para o caminho que leva ao Pai. E eu garanto, meus filhos tão amados, que Ele atenderá aos vossos pedidos e conhecereis através do Mestre a paz profunda do amor de Deus, de uma amiga que muito acompanha os vossos corações. Meimei.
Paz, meus filhos, aos vossos corações. Tenebroso é o caminho daqueles que esquecem de amar. Triste é a vida de todos os seres que não cultivam a paixão profunda de servir ao próximo, para através desse serviço integrar-se a Deus. Há quanto tempo a criatura da terra vagueia, negando aceitar em seu coração a luz do mundo, Jesus de Nazaré. Meus filhos tão amados, lembrai-vos dessa imagem tão terna e bela de Maria aos pés do Cristo, a amiga do Mestre, aquela que tudo esquece para dulcificar o próprio coração com as palavras e com as vibrações do amor. Podeis ainda hoje fazer isso, queridas filhas e queridos filhos. Prostem-se em espírito, sentem no chão da alma e evoquem o Mestre de Nazaré, e ele irá falar ao coração de cada um de vocês a linguagem adequada para erguer as vossas almas cansadas e abatidas das lutas tão cruéis desse mundo que se torna um lugar insano, porque triste, homens e tristes mulheres não querem aceitar o amor de Deus. Meus filhos, o amor ao Cristo é o vínculo profundo de forças que poderá vos manter em paz nesta e na outra vida. A busca desse reino tão pleno de beleza que já está em vossos corações deve ocupar mais tempos de vossas vidas. Quantas horas dedicais ao pão do corpo diariamente? Quantas horas dedicais ao pão da alma? Buscai, filhos, com mais interesse e intensidade a ternura do Mestre, o amor de Deus, a verdade doce e suave que liberta e fortalece. E esse pão nunca vos será negado, porque um dia o nosso Mestre prometeu que seu consolo se estenderia por todos os seus irmãos em sofrimento na terra, bastando que lhe pedisse. Dizei em vossos corações: Senhor, ensina-me a amar, ensina-me a sentir. Aqui está a minha mão, ergue-me e leva-me contigo para o caminho que leva ao Pai. E eu garanto, meus filhos tão amados, que Ele atenderá aos vossos pedidos e conhecereis através do Mestre a paz profunda do amor de Deus, de uma amiga que muito acompanha os vossos corações. Meimei.